Eu não creio que o dízimo seja algo obrigatório para um cristão hoje. Não posso basear a minha visão de dízimo na lei de Moisés, não posso. E se eu basear, não dá para um cristão dizimar como a lei de Moisés ordena. Não dá, simples. No vídeo de hoje, trazemos um trecho impactante do podcast Inteligência Limitada, onde Luiz Saião, mestre em hebraico, e Mateus Alves, pastor, discutem as diferenças entre o Jesus da Bíblia e o Jesus da religião. Eles abordam questões profundas como o livre-arbítrio, a interpretação de passagens bíblicas e, claro, a prática do dízimo nas igrejas. Durante a conversa, uma reflexão poderosa sobre como a teologia pode ser mal aplicada na questão do dízimo, trazendo à tona o verdadeiro propósito da contribuição na fé cristã. Fique conosco e acompanhe esse diálogo esclarecedor. Telha de Sabedoria mandou aqui o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice. Aí ele coloca aqui: é livre-arbítrio isso? Pergunta curiosa, né? De Jesus, né? Então, veja, quando se fala em livre-arbítrio, essa expressão ela se tornou o que eu poderia chamar uma expressão meio contaminada, né? Porque tem até um artigo sobre isso, né? O que é que a pessoa está querendo dizer com livre-arbítrio? Você quer dizer com livre-arbítrio que você pode fazer tudo que você quiser? Olha, amanhã eu quero estar no planeta Júpiter. Eu não consigo, eu sou limitado, eu só não consigo estar nem em Bogotá, né? Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Quer dizer que eu tenho escolha real? Quer dizer que eu sou responsável pelas minhas decisões? Quer dizer, então, por isso, né, é importante a gente não abrir mão de que o ser humano tem condição de fazer escolhas reais e verdadeiras, que não são automáticas nem robóticas, e que ele é moralmente responsável por isso, ao mesmo tempo que é importante entender que a gente não tem condição de determinar a realidade pelo exercício da nossa vontade, porque nós somos humanos ilimitados e, claro, temos outros elementos interagindo com essa disposição da vontade humana. Só que assim, quando Jesus está passando por esse momento, Jesus é alguém absolutamente incontaminado, ele é plenamente humano, ele está sentindo o peso, a dor completa, e ele expressa essa dor suprema. E essa realidade de sofrimento em nosso favor, e que ele vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, assim, eu não entendo por que está se conectando o livre-arbítrio com isso, porque é claro que Jesus tem plena condição de tomar a decisão. O que está em jogo nesse relato está relacionado com a expressão plena da humanidade de Jesus, mais do que discussão de arbítrio ou não. Tem uma pergunta aqui do Marcos. Ele fala o seguinte: Jesus disse explicitamente que o dízimo era pago ao Império Romano, porque César é quem controlava a economia local e não a igreja. O que vocês acham da cobrança descarada feita hoje? Eu não sei de onde ele tirou que o dízimo seria para o Império Romano. Na verdade, é dê a César o que é de César, né? Confundiu com imposto. Com imposto, porque a Bíblia diz: dai a César o que é de César na questão tributária. Só que no assunto dízimo, eu tenho muita convicção sobre o que eu creio, né? E o Saião vai me corrigir se eu estiver errado, porque entre Saião e eu, quem está errado sou eu, é claro. Né? Mas o Saião vai explicar aqui. Eu entendo, Mateus, que o dízimo é antes da lei, como um princípio, várias culturas faziam o dízimo. Gênesis 14, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Gênesis 28, se eu não me engano, Jacó prometeu dar o dízimo a Deus se ele fosse bem sucedido na sua caminhada para Padã Arã, né? Só que nós temos, na lei de Moisés, e também em Neemias e alguns textos, em Malaquias também, mas Números 18, Deuteronômio 12, Deuteronômio 14 e Deuteronômio 26, 4 tipos de dízimos, que se nem o melhor cristão desse mundo vai conseguir dizimar como os judeus dizimavam. Era para o levita, do sustento para os levitas, para custear a festa judaica e de 3 em 3 anos para ação social em Israel. Era para isso o dízimo de Israel. Depois vocês podem ler em casa. Deuteronômio 12, 14, 26, Neemias 10, Malaquias 3, etc. No Novo Testamento, o dízimo ele é citado 4 vezes. Mateus 23, 23, o mais conhecido, Lucas 11, 42, Lucas 18, 12 e Hebreus 7, do 1 ao 10. Todos esses 4 textos, né, estão remetendo à prática do velho pacto, do antigo pacto. Eu não creio que o dízimo seja algo obrigatório para um cristão hoje. Não posso basear a minha visão de dízimo na lei de Moisés, não posso. E se eu basear, não dá para um cristão dizimar como a lei de Moisés ordena. Não dá, simplesmente não dá. Agora, como princípio, você pode contribuir na sua igreja local com 10%? Pode. Eu dizimo, Mateus, eu dizimo. Mas eu dizimo porque eu sei que a igreja precisa de pagar suas contas, etc. Só que
não é lei para o Novo Testamento. Eu entendo assim. Agora, quer agir como princípio? Aquele que come não julga o que não come, o que não come não julga o que come. Eu acho assim. Então, eu acho que a discussão sobre essas coisas, elas parecem revelar que as pessoas não entenderam o Sermão do Monte, né? Porque a questão, quando você não entende o que está por trás, porque a discussão de Jesus com os religiosos da sua época é uma discussão que é a seguinte: vocês não entenderam a intenção da lei. Vocês estão dizendo, olha, não pode fazer isso, não pode, ó, o cara está carregando a esteira dele no sábado, olha, a pessoa está fazendo isso. Então, o que existe? O dízimo foi muito bem explicado aqui pelo Mateus. Você tem todo um transfundo da história antiga, dos diversos textos. O dízimo é um método de contribuição. E o que acontecia lá com César, com o imposto, não tem nada a ver, a pergunta confundiu os dois, né? O dízimo, ele é um método de contribuição inteligente. Por quê? Primeiro, porque ele estabelece uma contribuição igualitária para todo mundo. Olha, pessoal, nós temos aqui uma comunidade, ela tem vários projetos, e aí para a gente poder fazer isso, cada um dá R$500. Para um vai faltar, para outro é tranquilo. Então, quando você estabelece uma porcentagem, isso iguala todo mundo na questão da contribuição. Segundo, essa comunidade pode fazer planos e projetos porque as pessoas têm contribuído e têm recursos que nos mostram uma direção. E terceiro, o importante nessa história toda é que ninguém diz obrigado só da boca para fora. Então, o contribuir é um ato de adoração. Então, assim, eu acredito, porque tudo que você valoriza, você gasta naquela direção. Essa pessoa, por exemplo, o cara, sei lá, coleciona gibi, ele paga R$5.000 num gibi de 100 anos atrás, né? Então, a pessoa gosta daquilo, aqui a pessoa valoriza. Então, assim, o problema do dízimo é uma teologia mal aplicada, essa questão da teologia que traz essa relação, né, de cobrança. Ó, se você não der, Deus vai quebrar sua perna. E se você der, você vai ganhar o prêmio da loteria celestial. Esse tipo de atitude, ela é absolutamente rejeitável. Porque, no fundo, o que Jesus nos chamou não foi para dar dízimo ou ir uma vez por semana na igreja e ler o Salmo 23 à noite. Ele chamou para um negócio chamado: aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que você é chamado é para ser sacrifício vivo e agradável. Quer dizer, Deus não quer cordeirinho, Deus quer que você pegue você, que é o sacrifício vivo, e se entregue inteiramente. Quando você está entregue inteiramente no reino de Deus, não é que você gasta 90% em soufflé e 10% é para a igreja. Tudo que é seu é destinado à glória de Deus e deve ser usado de uma maneira a amar Deus e amar o próximo. E aí, essa lógica toda de como as pessoas lidam, que ó, Deus mandou, será que se eu der 9,5, ele vai me pegar na esquina? Se eu der 11,5, eu ganho um bombom na saída? Então, esse tipo de raciocínio vê que a galera desconectou da coisa mais importante. Tem uma vertente, né, que se você vir para Cristo, você vai ficar rico, se você der o dízimo, você vai ficar rico, etc, etc, etc. E isso não funciona nem com Zaqueu, né? Porque quando Zaqueu foi para Cristo, ele ficou 50% pobre em 1 minuto. Exatamente. Vem passar para crente, eu gosto de brincar. Você passou para crente, Zaqueu passou para crente. 1 minuto de conversão e já perdeu 50% dos bens dele. E depois ele restituiu. Isso, e depois ele disse: e se eu defraudei alguém, 4 vezes mais está restituído. Então, se a pessoa entender que os seus recursos são para Deus, e tô falando CNPJ de igreja, tô falando são para Deus, você vai ter uma visão melhor na contribuição, né? Não na obrigatoriedade. Agora, Leni, uma coisa importante: se a pessoa de fato faz parte de uma comunidade de fé, onde os recursos não são usados de uma maneira responsável e adequada, e onde a liderança abusa dos benefícios para o seu próprio bem-estar, alguma coisa está fora do lugar aí. Então a gente precisa ter uma sabedoria. A contribuição para os projetos do reino de Deus é muito importante, mas se a coisa está indo numa outra direção, é bom prestar atenção. Contribuir financeiramente é doutrinário. Sim. É doutrinário no Novo Testamento, é doutrinário. 1 Timóteo 5, Filipenses 4, 1 Coríntios 16. Alegria, né? Com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, e também para a causa de Deus, não para a causa de homens, né? Como você está falando aí. Ó, tem uma pergunta aqui da Juliana Porto. Ela fala assim: onde está escrito no Novo Testamento que Jesus irá voltar? Onde vocês entendem isso? Em muitos textos, né? Atos 1, versículo 9 e 10, né? Esse Jesus há de vir da mesma forma que para o céu vocês o viram ir. Isso está muito nitidamente explícito em diversos textos, né?
Então esse é o texto mais assim direto que a gente pode Sem estabelecer. dúvida, Mateus 24, versículo 29 também. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os Verão, poderes do filho céu do serão homem. abalados. Exatamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Aí, ó, a resposta. Vindo sobre as nuvens do Poder céu e com glória. poder e muita glória. O fim do Apocalipse, né? Venho sem demora, a hora vem, Senhor Jesus, maranata. Nas cartas também, no fim do Apocalipse, e nas cartas, né, das 7 igrejas, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. E Jesus vem porque ele ainda não cumpriu todas as profecias. Jesus ainda não cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Se você virar para um judeu hoje, aí é a área do Saião, só tô beliscando, se você virar para um judeu hoje e falar assim, ô judeu, Jesus é o Messias. Ele vai falar com você assim, Jesus não é o Messias, não. Aí você pergunta assim, por que Jesus não é o Messias? Porque ele não cumpriu todas as profecias. A resposta judaica, fechou. A resposta cristã para isso é, por isso que ele precisa vir mais uma vez, para terminar e cumprir todas as profecias, porque Paulo disse que nele nós temos o sim e o amém de tudo aquilo que foi profetizado e prometido, né, no Antigo Testamento. Jesus ainda não instaurou o reino eterno de paz. É o né? servo sofredor e o rei. Exatamente. Jesus ainda virá para cumprir o resto das profecias do Antigo Testamento. Não se assuste se você não vê cumprido nos evangelhos tudo, porque não era assim mesmo. O plano era ele vir mais uma vez e terminar de cumprir as profecias. Ó, o José Nascimento, ele tá perguntando aqui pro Saião. Saião, você já leu o Evangelho segundo Jesus do ateu e nóbil José Saramago? Olha, eu não li o livro propriamente dito, mas eu conheço bastante o Saramago, né? E conheço, né, a proposta dele, na verdade, não difere muito do ateísmo que é bastante presente no contexto secularizado europeu, né? Então, assim, não posso dar detalhes porque de fato não li. Já vi coisas do Saramago, já escutei ele apresentando a sua proposta, mas não posso detalhar aqui porque a não ser que haja uma questão específica que seja levantada que a gente possa interagir. Como chama o livro? É o Evangelho Evangelho. segundo O Evangelho segundo Jesus? O Evangelho de Jesus segundo o Saramago. Ah, Não, tá. não, é o Evangelho segundo Jesus Cristo do Do Saramago. José Saramago, É que é porque- um ateu português que ficou muito famoso, né? É porque tem um livro com esse nome também, O Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Que é outro. Não, tô dizendo assim, que esse eu indico. Esse é bom, leia esse. Para encerrar, é importante refletir sobre o que foi discutido neste episódio. Fica claro que a compreensão do dízimo e da contribuição na fé cristã não deve ser baseada em uma teologia de cobrança, mas sim em um princípio de adoração e responsabilidade com a obra do reino de Deus. A reflexão que nos é proposta é de que, mais do que o ato em si, é o coração e a entrega total ao Senhor que fazem toda a diferença em nossa caminhada de fé. Portanto, ao refletir sobre esses pontos, somos convidados a nos afastar de práticas que buscam transformar a contribuição em uma barganha e a entender que o propósito maior está em viver uma vida de sacrifício, entrega e generosidade verdadeira para Deus e para os outros. Fique atento às lições que podemos aprender a partir desse diálogo e como podemos aplicar de forma mais autêntica a fé cristã no nosso dia a dia. Se você se interessou por esse tema tão profundo e polêmico, não deixe de deixar sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre as discussões apresentadas por Luiz Saião e Mateus Alves? Acredita que o dízimo ainda tem um papel relevante na vida cristã? Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.